Fase 4. Do caos ao conceito. Tentei inventar uma forma simples de transmitir tudo o que foi necessário fazer a partir de todos os dados, análises, debates e cães que não latiram, e chegar às descobertas finais deste livro. A melhor resposta que posso dar é que foi um processo interativo de ir e voltar, desenvolver ideias e confrontá-las com dados, revisar as ideias, montar uma estrutura, vê-la desmoronar sob o peso das evidências e reconstruí-la novamente. O processo foi repetido inúmeras vezes, até que tudo se encaixou numa estrutura coerente de conceitos. Todos nós temos um ou dois pontos fortes na vida. E suponho que o meu seja a habilidade de pegar um monte de informações desorganizadas, enxergar padrões e extrair ordem da bagunça. Ou seja, ir do caos ao conceito. Dito isso, desejo enfatizar mais uma vez, porém, que os conceitos presentes na estrutura final, esquematizada a seguir, não representam as minhas opiniões. Embora eu não consiga excluir totalmente da pesquisa os meus próprios preconceitos e aspectos psicológicos, as descobertas que estão na estrutura final tiveram de atender a um rigoroso padrão antes que a equipe de pesquisa viesse a considerá-las significativas. Cada conceito primário presente na estrutura apareceu como uma variável de mudança em 100% das empresas feitas para vencer e em menos de 30% das empresas do grupo de comparação direta. Nos anos cruciais, todo insight que não passou neste teste não ganhou importância suficiente para figurar no livro, como conceito que constituísse um tema de capítulo. Legal, hoje é 24 de janeiro de 2023 e eu sou Luiz Fernando Fontana e estou estudando o livro Empresas Feitas para Vencer, de Jim Collins, que foi escrito no ano 2001. A intenção dessa leitura é para que eu tenha arquivos e possa dividi-lo com a minha equipe e com quem esteja interessado no tema. O livro é este. Voltando ao texto, aqui temos então uma visão geral da estrutura de conceitos e uma prévia do que vem por aí, no resto do livro. Ver o diagrama seguinte. Pense na transformação como um processo de construção seguido por uma ruptura, subdividido em 3 amplos estágios: pessoas disciplinadas, pensamentos disciplinados e ação disciplinada. Dentro de cada um desses 3 estágios, há 2 conceitos-chave, apresentados na moldura e descritos adiante. Permeando a estrutura inteira, há ainda um conceito que viemos a chamar de volante, que capta a gestalt de todo o processo de transformação em empresa boa para empresa excelente. Eu vou mostrar o gráfico que está no centro da página aqui, apenas para se ter uma ideia. Apesar do celular estar ao contrário, tá espelhado, só para vocês terem uma ideia de como esse gráfico. E vou tentá-lo descrever aqui. O primeiro passo é a construção, e ela engloba a liderança nível 5,
primeiro quem, depois o que. O segundo passo é enfrentar a verdade nua e crua, conceito do porco-espinho. Já nesse momento aí acontece a ruptura, entre meio mais ou menos, enfrentar a verdade e o conceito porco-espinho. E aí a ação disciplinada, cultura da disciplina e aceleradores tecnológicos. Isso faz parte do volante. Mais para frente o autor vai explicar melhor o que ele chama de volante. Vamos lá ao termo que eu falei na leitura anterior sobre a liderança nível 5. Ficamos surpresos, na verdade chocados, ao descobrir o tipo de liderança exigida para transformar uma empresa boa numa empresa excelente, em comparação com os líderes de elevado perfil e personalidade forte, que fazem as manchetes e se tornam celebridades. Os líderes das empresas feitas para vencer parecem ter vindo de Marte. Apagados, quietos, reservados, até mesmo tímidos. Esses líderes são uma mistura paradoxal de humildade pessoal com firme vontade profissional. Estão mais para Lincoln e Sócrates do que para Patton ou César. Primeiro quem, depois o quê. Esperávamos que os líderes das empresas feitas para vencer fossem começar com uma definição de uma nova visão e uma nova estratégia. Em vez disso, descobrimos que eles primeiro puseram as pessoas certas no barco, tiraram as pessoas erradas e colocaram as pessoas certas nos lugares certos. Só depois é que decidiram para onde o barco deveria rumar. O velho adágio, as pessoas são o seu ativo mais importante, na verdade está errado. As pessoas não são o seu ativo mais importante. As pessoas certas é que são. Enfrente a verdade nua e crua, mas nunca perca a fé. Aprendemos que o prisioneiro sobrevivente de guerra tinha muito mais a nos ensinar sobre o que é preciso para encontrar um atalho rumo à excelência do que a grande maioria dos livros sobre estratégia corporativa. Todos da empresa feitas para vencer abraçaram o que viemos a chamar de paradoxo Stockdale. É preciso manter uma fé inabalável no fato de que você pode e vai vencer no final, a despeito das dificuldades, e, ao mesmo tempo, ter a disciplina necessária para enfrentar os fatos mais brutais de sua atual realidade, sejam eles quais forem. O conceito porco-espinho. A simplicidade dentro de 3 círculos. Para que uma empresa boa se transforme numa empresa excelente, é necessário transcender a maldição da competência. Só porque seu negócio estratégico está bem instalado em determinada área de atuação, só porque você vem fazendo aquilo há anos, ou até mesmo há décadas, isso não significa necessariamente que você pode ser o melhor do mundo naquilo. E se você não pode ser o melhor do mundo no seu negócio principal, então ele não pode absolutamente servir de base para uma empresa feita para vencer. Caramba, isso aqui é bem importante. Eu vou até repetir esse parágrafo aqui. O conceito porco-espinho
a simplicidade dentro dos 3 círculos. Para que uma empresa boa se transforme numa empresa excelente, é necessário transcender a maldição da competência. Só porque seu negócio estratégico está instalado em determinada área de atuação, só porque você vem fazendo aquilo há anos ou até mesmo há décadas, isso não significa necessariamente que você pode ser o melhor do mundo naquilo. E, se você não pode ser o melhor do mundo no seu negócio principal, então ele não pode absolutamente servir de base para uma empresa feita para vencer. Assim sendo, tal negócio precisa ser substituído por algo simples que reflita o profundo conhecimento dos 3 círculos interdependentes, aos quais nos referimos posteriormente. Ou seja, pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. Uma cultura disciplinada. Todas as empresas têm uma cultura. Algumas empresas têm disciplina, mas poucas empresas têm uma cultura da disciplina. Quando você tem pessoas disciplinadas, não precisa de hierarquia. Quando tem pensamento disciplinado, não precisa de burocracia. Quando tem ação disciplinada, não precisa de controles excessivos. Quando você combina uma cultura da disciplina a uma ética empreendedora, consegue a alquimia mágica do desempenho extraordinário. Muito bacana isso. Aceleradores tecnológicos. As empresas feitas para vencer pensam de forma diferente em relação ao papel da tecnologia. Elas jamais usam a tecnologia como meio principal para alimentar uma transformação e, no entanto, paradoxalmente, são pioneiras na aplicação de tecnologias criteriosamente selecionadas. Aprendemos que a tecnologia em si nunca é a causa primária ou básica da excelência ou do declínio. Isso também é bem interessante. Não é a tecnologia em si que resolve um software super poderoso que vai resolver. O autor vai dar mais detalhes, eu não vou tentar me adiantar, porque ele explica muito melhor do que eu. O volante e o círculo da destruição. As empresas que desencadeiam revoluções programadas, radicais de mudança e dolorosas reestruturações, certamente fracassarão ao tentar dar o salto de empresa boa para empresa excelente. Não importa quão espantoso seja o resultado. Não importa quão espantoso seja o resultado final. As transformações de empresa boa para empresa excelente jamais ocorreram de uma tacada só. Não houve uma ação definidora isolada, nenhum grande programa, nenhuma inovação arrasadora, nenhum sopro solitário de sorte, nenhum instante milagroso. Ao contrário, o processo lembra o ato de rodar incansavelmente um enorme e pesado volante em determinada direção, volta após volta, construindo momentum até o ponto de ruptura, para depois transcendê-lo. De feitas para vencer a feitas para durar. Numa inversão irônica, agora eu vejo esse livro não como uma sequência do Feitas para Durar, mas sim como uma obra que o precede. Este livro fala de como transformar uma boa organização numa organização que gere excelentes resultados sustentáveis. O livro Feitas para Durar explica como pegar uma empresa com excelentes resultados e transformá-la numa empresa excelente e sólida,
com envergadura de ícone. Realizar esse movimento final exige valores essenciais de um propósito que esteja além de apenas ganhar dinheiro, combinado à dinâmica-chave de preservar o negócio principal e estimular o progresso. Conceitos de feitas para durar. Excelentes resultados sustentados, mais conceitos de feitas para durar, empresa excelente e duradoura. Se você já é um estudioso do livro Feitas para Durar, solicito colocar de lado suas perguntas sobre as ligações específicas entre os dois estudos, antes de mergulhar nas descobertas de Feitas para Vencer. No último capítulo, voltarei a essa questão e farei a ligação entre os dois estudos. Bom, para quem não se recorda, o autor Jim Collins foi provocado no início do livro, ele conta que foi provocado no início do livro, de que quando ele escreveu o livro Feitas para Durar, alguém disse que ela de nada servia, porque as empresas já eram excelentes e dali para frente, para fazer elas durarem para muito tempo, estava fácil, né, para se fazer isso. Então, ele foi instigado a escrever esse livro, que é Empresas Feitas para Vencer. Tá? Por que algumas empresas alcançam excelência e duram, né, e outras não? Então ele está dizendo que no final do livro ele vai fazer a comparação entre os dois livros. Retomando o texto, a física atemporal do processo de transição de empresa boa para excelente. Eu tinha acabado de apresentar minha pesquisa para uns executivos da internet, reunidos numa conferência, quando alguém levantou a mão. Suas descobertas continuarão a ser aplicáveis na nova economia? Será que não devemos jogar fora todas as velhas ideias e começar do zero? Trata-se de uma pergunta cabível, já que realmente vivemos num tempo de mudanças radicais. E feita com tanta frequência que eu gostaria de me livrar dela logo de cara, antes de entrar na parte principal deste livro. Relembrando, nós estamos falando do ano 2000-2001. A pesquisa foi feita durante 5 anos, a partir de 1996, pelo que eu me recordo. Então, ele foi inscrito em 2001. E era bem a virada do século, onde a informação e a internet, principalmente, estava começando a voar. E eu me lembro bem, naquela época, que não se fazia ideia de aonde ela ia chegar. A gente só sabia que ia crescer muito. Mas eu, particularmente, não imaginava que ia crescer tanto. Bom, vamos lá. Sim, o mundo está mudando e vai continuar mudando. Mas isso não significa que devamos interromper nossa busca por princípios à prova do tempo. Veja a coisa sobre o seguinte prisma. Ainda que as práticas da engenharia mudem e evoluam continuamente, as leis da física permanecem relativamente fixas. Gosto de pensar em nosso trabalho como uma busca de princípios atemporais. A física duradoura das grandes organizações, que continuarão a ser verdadeiros e relevantes, não importa o quanto o mundo em torno de nós mude. Sim, a aplicação específica vai mudar
a engenharia, mas determinadas leis imutáveis do desempenho humano organizado, a física, perdurarão. A verdade é que não existe nada de novo em estar em uma nova economia. Aqueles que viveram a invenção da eletricidade, do telefone, do automóvel, do rádio ou do transistor, será que eles sentiram menos do que a gente sente hoje? Que havia uma nova economia? E, a cada interpretação da nova economia, os melhores líderes aderiram a determinados princípios básicos com rigor e disciplina. Algumas pessoas argumentarão que a proporção e o ritmo das mudanças hoje é maior do que em qualquer momento do passado. Talvez, ainda assim, algumas das empresas que figuram no nosso estudo sobre empresas feitas para vencer enfrentaram níveis de mudança que rivalizaram com qualquer situação da nova economia. Por exemplo, durante o início da década de 1980, o setor bancário se transformou completamente em cerca de 3 anos, quando o peso da desregulamentação chegou arrebentando tudo. Aquilo certamente foi uma nova economia para o setor bancário. E, no entanto, a Wells Fargo aplicou cada uma das descobertas registradas nesse livro para gerar resultados fantásticos, bem no meio das aceleradas mudanças provocadas pela desregulamentação. Enquanto se debruça sobre os próximos capítulos, tenha em mente um ponto-chave. Este livro não é sobre a velha economia, nem sobre a nova economia, muito menos sobre as empresas a respeito das quais você está lendo, ou sobre negócios em si. O livro trata essencialmente de uma coisa: os princípios atemporais vigentes no processo de transição de boa para empresa excelente. Fala sobre como pegar uma boa organização e transformá-la em uma organização que gera excelentes resultados sustentados, utilizando para isso a definição de resultados que melhor se aplica à sua organização. Talvez isso seja uma surpresa, mas, no fundo, eu nunca vejo meu trabalho como algo relativo ao estudo do negócio. Nem vejo este livro fundamentalmente como um livro de negócios. Em vez disso, vejo meu trabalho como algo sobre a descoberta dos fatores que criam grandes organizações duradouras de qualquer tipo. Tenho curiosidade de entender as diferenças fundamentais entre o bom e o ótimo, entre a excelência e o mediano. Por acaso, uso as corporações como meio de entrar na caixa preta. Faço isso porque as empresas com ações na bolsa, ao contrário de outros tipos de organização, têm 2 enormes vantagens do ponto de vista de pesquisa. Uma definição de resultados amplamente condensada, de modo que se possa selecionar com rigor um conjunto deles para efeito de estudo, e abundância de dados facilmente acessíveis. Se os dados não tivessem abertos na Bolsa de Valores, ia ser um tanto difícil deles conseguirem tantas informações. A ideia de que o bom é inimigo do ótimo não é apenas um problema dos negócios, é um problema da raça humana. E se chegarmos a romper com as tradições com relação ao bom para transformá-lo em ótimo, é sinal de que temos uma contribuição de valor a fazer para qualquer tipo de organização. As boas escolas talvez possam
se tornar ótimas. Os bons jornais talvez possam se tornar excelentes jornais. Hoje em dia está difícil dos jornais se tornarem melhores do que eram. Quase ninguém lê jornal mais. As boas igrejas talvez possam se tornar excelentes igrejas. Os bons órgãos de governo talvez possam se tornar órgãos excelentes de governo. E as boas empresas talvez possam se tornar empresas excelentes. A última frase é o que mais me interessa: tornar a minha empresa excelente. Assim, convido você a se juntar a mim numa aventura intelectual para descobrir o que é necessário para transformar o bom em ótimo. Incentivo também a questionar e desafiar aquilo que vier a aprender. Como disse certa vez um de meus professores prediletos, os melhores alunos são aqueles que nunca acreditam completamente em seus professores. Grande verdade. Mas só que ele também disse: mas a pessoa não precisa rejeitar os dados simplesmente porque não gosta daquilo que eles revelam. Ofereço tudo o que está neste livro, a sua consideração criteriosa, não a concordância cega. Você é o juiz e o júri. Deixe que as evidências falem por si mesmas. Muito bem. Capítulo 2. Liderança nível 5. Aqui tem mais um gráfico. Na verdade, é o mesmo gráfico e vai focar na liderança nível 5, que faz parte do volante. Você pode realizar qualquer coisa na vida, desde que não se importe com quem vai levar o crédito. Essa é uma frase que muito me marcou, porque muitas vezes a gente quer liderar uma equipe ou liderar uma tarefa, mas no final nós queremos ser os capitães, aquele que vai levantar a taça e dizer que nós somos os mais importantes. Eu falo nós, mas estou me referindo principalmente a mim. Então eu comecei a prestar bastante atenção nisso para tentar não cair nessa cilada. Se a nossa equipe fazer um bom trabalho, o que importa é que a equipe vai vencer. Então você pode realizar qualquer coisa na vida, desde que não se importe com quem vai levar o crédito. Quem disse isso foi Harry Truman. Em 1971, um homem aparentemente comum chamado Darwin E. Smith, tornou-se CEO da Kimberly-Clark, uma antiga e ultrapassada empresa de papel, cujas ações haviam caído 36% abaixo da média dos mercados nos últimos 20 anos anteriores. Smith, que era um bem-sucedido advogado da casa, não tinha muita certeza se o conselho havia feito a escolha certa. Esse sentimento se reforçou quando um diretor chamou-o num canto e lembrou Smith de que lhe faltavam algumas qualificações para ocupar aquela posição. Bem, mas ele era o CEO e continuou a sê-lo por 20 anos. Deve ser difícil, o cara já está em dúvida sobre a sua própria capacidade e escutar
de uma outra pessoa que ele realmente não é. Voltando ao texto, e que 20 anos. Nesse período, Smith provocou uma transformação impressionante e fez a Kimberly-Clark a empresa líder de produtos de consumo à base de papel em todo o mundo. Sob seu controle, a Kimberly-Clark gerou um retorno acumulado em ações equivalente a 4,1 vezes a média de mercado, batendo habitualmente as concorrentes diretas, Scott Paper e Procter & Gamble, e superando empresas do porte da Coca-Cola, da HP, da 3M e até da General Electric. Então tá bem, chegamos ao início da página 34, alguns comentários, alguns gráficos. Vamos nos esforçar para voltar amanhã, dia 25 de janeiro. No início do ano eu tinha me proposto a ler todas as noites, de segunda a sexta, mas as minhas tarefas, os meus compromissos acabaram por não me deixar a fazer isso. Essa é a terceira leitura do ano de 2023 e eu espero engrenar, porque o livro é grande, ele tem mais de 300 páginas e eu espero terminar ele até o final do mês de fevereiro, começo ou meio de março no máximo. Esses vídeos vão ser colocados no YouTube com um link específico para quem quiser acompanhar e com página e capítulo específicos lá para ler e ouvir em sequência. Tá bem? Um abraço e boa noite.